Olá, irmãos e irmãs. Meu nome é Adenúzia. Faço parte do Ministério de Pregação do Grupo Renascer no Espírito. E hoje, sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa. O Evangelho do dia está em João, capítulo 18 e 19. Nós hoje vamos meditar 2 capítulos. São muitos eventos, que fala sobre o anúncio da paixão de Cristo. No capítulo 18, nós vemos a prisão, a negação e Jesus diante de Pilatos. E nós vamos nos deter no capítulo 19, versículo 17, em que fala da crucificação de Cristo. Peguem aí, por favor, a Bíblia de vocês e abram no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 17. Vamos ler. Crucificação. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. O sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, Jesus é crucificado. Jesus, que não tinha pecado nenhum, que não mereceu, mas ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Porque, irmãos, nós estávamos condenados ao inferno. Não havia salvação para a humanidade, não havia salvação para as pessoas, mas Deus, em tamanha bondade, em seu infinito amor, Ele nos trouxe, nos deu Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus sofreu tudo isso, toda essa culpa. Carregou nos seus ombros o peso dos nossos pecados para nos salvar, para nos dar uma vida nova, irmãos, para nos tirar da lama do pecado. Muitas vezes nós, não merecemos, a realidade é essa, nós não merecemos, mas Deus nos ama não por merecimento. Deus nos ama porque nós somos os seus filhos, nós somos obras das mãos de Deus. E Jesus, ele pagou com a sua vida, com a sua vida, a pior morte, irmãos, daquela época era a morte de cruz.
E Jesus cumpriu a sua missão. A missão que Deus deu a ele, a Jesus, ao Deus Filho. Ele veio, cumpriu a sua missão. Ele não olhou para trás. Ele não olhou para trás porque Jesus sabia que ele não estava sozinho, que Deus estava com ele. Que aquele momento era um momento muito difícil. Era um momento em que as pessoas que andavam com ele o abandonaram. Aqui o próprio Evangelho diz que só quem ficou junto de Jesus na cruz foi sua mãe, Maria, sua irmã, com o nome de Cleófas. Aliás, a irmã de Maria, que era mulher de Cleófas, Maria Madalena, e o discípulo que Jesus mais amava, que era o discípulo João, que era seu primo. Então, irmãos, trazendo essa realidade para nós, quantas vezes também nos sentimos abandonados, Nos sentimos crucificados pelo peso das dificuldades, dos problemas. Nós estamos em meio a uma pandemia, vivendo, essas dificuldades todas, muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas pessoas com problemas psicológicos, depressão, ansiedade, muitas pessoas perdendo seus entes queridos, irmãos. Mas Jesus vem nos ensinar, através desse evangelho, através dessa palavra, que a gente nunca está só, que Ele está conosco, que Ele veio, carregou aquela cruz que Ele não merecia, por amor a mim e a você, mas nós não ficamos só. Ele nos deixou nossa Mãe Maria Santíssima. Ele nos deixou o Espírito Santo. Nós temos a presença de Deus. Nós temos a presença de Jesus Eucarístico nas igrejas. E este é o momento, irmãos, de buscarmos a Deus, de buscarmos ter mais intimidade com Deus. Se as coisas estão difíceis, irmãos, vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar que Deus venha nos fortalecer, nos ajudar a enfrentar, a passar essas dificuldades. Carregar a cruz é isso também. As cruzes que nós, mesmo buscamos muitas vezes. E outras vezes não, irmãos, é as cruzes mesmo do nosso dia a dia. Mas Jesus, Ele nos deu o exemplo, porque Jesus, Ele não parou na cruz. Nós sabemos muito bem. Jesus, Ele ressuscitou no terceiro dia. Mas, antes de ressuscitar, Jesus precisou passar pela cruz. E talvez você também precise passar por essa cruz para se encontrar verdadeiramente com Jesus. E hoje, o convite que o Senhor faz é: carregue a sua cruz e confie, tenha fé, tenha esperança, porque você não está só. Deus é conosco, meus irmãos. Deus é conosco. Vamos criar mais intimidade com o Senhor, buscar mais a Deus, deixar de reclamar tanto, porque muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes a gente só vê as dificuldades e não vê a graça de Deus em nossas vidas. Muitas vezes só preenchemos as nossas mentes de pensamentos negativos. Mas hoje, meus irmãos, o Senhor Jesus, que carregou aquela cruz por me amar, por nos amar tanto, Ele vem falar para mim e para você: você não está só. E esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. Acredite, confie que você não está só, que Deus é conosco, que nós vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou no terceiro dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.